Fala, turma, levantamos para vencer mais um Clube 5am, né, com o livro comentado. Estamos aqui, casamento, filhos e negócios, vão para cima, 4 da manhã aqui no Chile, 5 da manhã aí no Brasil. Vamos lá, que já é dia dos papais. E como vamos começar dando uns parabéns para os papais, sejam muito felizes, né? Todos vocês que são pais, porque é uma missão de vida aí que não tem igual. Um dia Vini, aí chegando, indo, levantando e indo dormir. Vamos lá, povo, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre o papel da disciplina e do exemplo. E no Dia dos Pais é muito importante entender qual que é o papel da disciplina e do exemplo no treinamento, na educação, ou, se preferir chamar, na criação dos filhos, beleza? Nós estamos aqui dando uma batida de perna com a patroa, vamos até quarta, então as lives desses dias aí eu vou procurar fazer mais pequena, pegar um título por dia, tá? Apesar que a de ontem já deu mais de 20 minutos. A ideia é fazer bem pequena mesmo, que aqui é 4 da manhã. Então, não é um horário que eu vou acordar e depois vou ficar aí, batendo perna, não tem que fazer. Tem que voltar a dormir, porque o dia é intenso. Ontem nós chegamos, aqui já era 10 e pouca da noite, e o dia todo na estrada, batendo perna. Foi extremamente cansativo, muito cansativo, mas muito especial, bem bacana mesmo. Tivemos um período lá na vinícola Alien, sensacional, uma história a ser admirada, né? Então, estamos levando 2 garrafas de vinho e eu confesso que nós vamos degustar a história, né, de uma família empreendedora, de um casal visionário, de um trabalho com zelo, né, que muito especial, tá? Ter tido essa experiência, tanto que eles chamam de Alien Experience, muito bacana mesmo, cumprida a missão, parabéns à família Alien, né? Eles têm Alien Family Wine, acho que é mais ou menos assim que eles chamam lá. Conceito de família bem forte, e o propósito aí de gerar uma experiência marcante na vida dos seus clientes que foram lá visitar. Muito legal mesmo. Vamos para cima então, papel da disciplina e do exemplo. Vamos ver o que o Anderson, junto com a Miriam, né, definem qual a importância, como deve ser esse conceito aqui de... Deu uma cortada no vídeo, porque tá um pouquinho baixo o meu sinal de internet. Acho que vai dar certo. Deu mais uma cortada no vídeo. Vamos ver o que eu consigo fazer nos 5am com essa internet meio baixa hoje. Ontem deu certinho. Vamos lá, vamos tocar ficha que vai dar certo. Diz assim na página 108, tá? Ele diz assim: a disciplina não é sinônimo de punição severa, mas de orientação e ensino. A disciplina não é sinônimo de punição severa. Ontem nós tratamos sobre os desafios da paternidade moderna, né? Comparando antigamente, que era um pouco mais rígido e tinha outros aspectos, né? Aqui, quando a gente fala de disciplina, dizendo que não é sinônimo de uma punição, mas de uma técnica. Eu vejo como isso, tá? A disciplina é uma técnica para que os filhos entendam o papel deles na sociedade, começando pela família e depois saindo para os seus entornos, escola, familiares, escola e sociedade como geral. É importante existir. Tá caindo, vamos lá, vamos picoteando aí, vou tentar ser mais rápido aqui também. Eu vim de uma família
onde meu pai, na questão disciplina, do respeito, foi nota 100, nota 1000, e muito bem. E de certa forma eu sempre valorizei isso com as meninas. E a gente sempre usou uma disciplina mais firme. Não vou dizer uma disciplina rígida, como eu diz aqui, não uma punição. Não, a gente não utilizou punições, mas usamos disciplinas. Analisando as circunstâncias, conversando muito com elas, né, com diálogo aberto, entendendo se aquilo que elas estavam fazendo, ou vivendo, ou se envolvendo, era uma criancice ou uma maldade do coração. Tem diferença. Às vezes a criança está fazendo algo que, cara, é uma criancice, faz parte da vida da criança, ela está aprendendo, está se descobrindo, ela está explorando e acaba fazendo algumas coisas não muito legais que os pais não gostam. Então daí tem que dar instrução, tem que disciplinar de uma forma mais branda, mais instrutiva, mais acolhedora, vamos usar assim as palavras. Mas, dependendo da circunstância, nós vamos encontrar maldade no coração. O salmista Davi diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Quer dizer que nós temos uma natureza pecaminosa. E uma criança, tu não precisa ensinar o que é errado. Naturalmente, ela reproduz. Tu tem que ensinar o que é certo. Ela tem mais dificuldade de entender isso. Então, eu me lembro quando a Manu tinha 6 anos e ela mentiu para nós. Não foi, nossa, uma mentira e tal, né? Mas ela mentiu. E foi a última vez que eu usei uma varinha com ela. A Manu e a Esther, nós usamos, que cresceram através da técnica da varinha. A varinha também, a Bíblia diz que ela tira a estultícia da criança. Quer dizer que tira essa maldade do coração. Mas nunca foi assim, pegar uma varinha, dar-lhe pau. Não, cara. Foram poucas vezes, raras vezes. Sempre através da construção, de um acompanhamento, de um desenvolvimento. E em situações específicas, onde realmente era identificado que aquilo ali era uma estultícia, era uma maldade do coração, já tinha sido usado várias técnicas e não tinha sido resolvido. Eu levava elas, cada uma, né, na sua vez, até porque a Manu, a última vez, tinha 6 anos, e a Esther foi com 5 anos. Só que a Manu foi bem raro as vezes que eu usei uma varinha. E a Esther foi um pouquinho mais. Só que foi... conseguimos parar antes. Porque até essa idade a criança ainda está se formando, está entendendo alguns processos. E dependendo da circunstância, precisa ser mais marcante. Eu falava para as duas a mesma técnica. Colocava no quarto, nunca com raiva. Sempre deixava no quarto. Com tempo, para mim também pensar na situação. Para ela pensarem na situação. E explicava o que tinha acontecido. Às vezes tinha que dar a oportunidade para ouvir e tal, né? Mas essa questão, essa específica da Manu, que ela tinha mentido, eu falei para ela: olha, minha filha, tu mentiu e isso é um problemaço. Quando a gente começa a viver através da mentira, seja uma pequenininha ou uma grande, ela é mentira. Nós vamos nos acostumar com isso. E vai nos cobrar um preço caro. A vida vai nos cobrar um preço caro lá na frente, se nós vivermos através da mentira. Não que nós somos perfeitos e tal. Eu fui conversando com ela, né? Mas tem coisas que a gente pode evitar. E uma delas é a mentira. Precisamos ser verdadeiros. E daí eu pedia para elas virar de costa para mim e eu dava 2 varinhadas, assim, uma para dar uma calibrada na mão e outra para dar uma doída, assim, no bumbum, tá? Que é uma parte fofinha que eu acho que Deus fez para isso mesmo. Ela dava aquela chorada, eu dizia: a hora que entender que precisa parar de chorar, pode ir na sala lá conosco. Todas elas, a Manu e a Esther, quando elas paravam de chorar, elas iam no quarto, na sala, nos abraçavam,
ficava um tempasso abraçada. E eu falava que amava elas e tal, né? A Manu foi no período, a Esther, né, no outro período. Mas as idades eram muito semelhantes, assim, porque é o período de disciplina. Porque depois a criança já começa a ter uma consciência muito mais ampla. E não cabe mais a varinha. Principalmente quando entra na idade da adolescência. Ao meu ver, é errado usar a varinha no adolescente. Tu vai gerar um baita de um problema. Não, se tu não conseguiu treinar teu filho até a idade dos 7, 8 anos, depois vai ser bem mais difícil. Pois as outras técnicas vão ter que entrar. Não a varinha, tá? Então a Manu foi até os 6, a Esther até os 5. A Manu foi bem rara às vezes, a Esther um pouquinho mais. Porém, assim, eram as idades que, dependendo das circunstâncias, nas últimas instâncias, se usava, tá? E nunca com raiva, e sempre no quarto, e sempre era eu, o homem, né? O pai, a figura de correção. Entendido? Então isso é importante estar bem claro, tá? Depois, na página 109, o Anderson segue assim, o famoso ditado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Perde completamente o sentido quando se trata de paternidade. Esse é um ponto importante. Às vezes os pais querem disciplinar os filhos, mas não dão exemplo. É como se eu estivesse corrigindo a Manu sobre não mentir e tal, né? Naquela dia, mas vivendo mentindo. E ela olhar assim, mas meu pai vive mentindo e quer me corrigir sobre mentira. Não vai funcionar. Pode usar a varinha, pode usar o que quiser. Não vai funcionar. Porque as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Por isso que precisa ter exemplo. Tu vai corrigir teus filhos naquilo que você também se corrige para funcionar. Entendido? E aí, mais por meio da página da 109, ele diz assim, o exemplo é a ferramenta mais eficaz de ensino. Crianças observam atentamente o comportamento dos pais e muitas vezes replicam suas atitudes. Não sei se vocês lembram quando a participação da Manu, e ela diz, né, que os filhos pegam as manias dos pais. É basicamente isso aqui, né? Elas replicam os comportamentos dos pais, principalmente aqueles comportamentos mais defeituosos, aqueles comportamentos mais problemáticos. E eles vão replicar, cara, porque eles vivem, eles crescem, eles são treinados através do exemplo. Todo mundo, né? Quando olha o exemplo, ele é muito mais convencido e é muito mais transformacional. Deixa eu ver se é a parte final. E a parte final aqui, o Anderson diz assim que a disciplina eficaz combina firmeza e sensibilidade. Firmeza e sensibilidade. Esse é um ponto, cara. De discernir o momento de disciplina, discernir o momento do teu filho. Que momento ele está vivendo, cara? Eu preciso ser um pouco mais firme, um pouco mais rígido. Ou não, cara, é um momento de eu ser um pouco mais sensível, um pouco mais delicado, usar ferramentas um pouco mais de aproximação. Tem que entender. A correção tem que ter essa análise aí. E é prática, é feeling, é experiência de cada pai. Estabelecer regras claras, explicar as razões por trás delas e aplicar consequências justas e proporcionais são práticas que promovem o senso de responsabilidade. Isso aqui é senso, eu quero encerrar com isso, tá? Estabelecer as regras primeiro, porque tu não pode cobrar algo que tu não ensinou, que não ficou claro. Então as crianças têm que entender, quando for corrigir elas têm que saber que existe uma regra, existe um conceito a ser seguido, um princípio, um valor, e elas estão ferindo aquilo, elas já sabiam de antemão. Senão a gente vai corrigir ensinando isso, mas
Por isso que vai desenvolvendo alguns aspectos que, dependendo da situação, vai ter que se usar um pouco mais firme em alguma disciplina, porque já foi tudo bem explicado. E as consequências precisam vir. E uma consequência justa, é claro, né? Mas sabe aquela que a mãe, geralmente a mãe, vai chegar em casa, eu vou te pegar, guri, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Chega em casa, minha mãe vai olhar a televisão e não tá nem aí pro filho, né? Não fala, não toca no assunto. Meu filho, opa, minha mãe esquece das coisas, porque geralmente a mãe, ela é mais emotiva, ela é mais momentânea, mais sanguínea, né? E depois acaba não cumprindo com aquilo que prometeu. E o pai geralmente é um pouco mais frio nesses momentos, por isso que é o pai quem faz a disciplina, tá? Recomendações. E tem que ser justa, né? Não pode ser volta a dizer, às vezes uma criancice, uma coisa pequena, e o pai vai lá e desce o cacete, o porrete na criança. Cara, tá tudo errado. Não tá proporcional, tá muito fora do nível de senso de justiça, de desenvolvimento, de aprendizado. Ao mesmo tempo que a criança às vezes roubou alguma coisa e o pai vai dizer, tá bom, tá, só pede desculpa aí. Não, peraí, tem que ter uma correção um pouco mais severa. Como ele vai entender sobre impunidade quando ele for grande? Não é assim, cara. Tem coisas que realmente são bem pesadas e precisam ser bem marcadas e extirpadas, né? Uma é a mentira. Eu acho que a mentira é a principal de todas. Precisa ser tirada do coração da criança, porque senão ela começa a entender que se ela mentir, né, vai dar tudo certo. É só os outros não saber, é só criar uma história aqui e fazer uma curva e vai dar tudo certo. Isso não pode crescer no coração da criança. Beleza? Show! Vamos lá, que amanhã nós vamos falar sobre a influência da fé e a dinâmica familiar. Vamos encerrar. Eu vou fazer um pouquinho por dia nesses dias aqui, tá? Não vamos deixar de ter live, mas ela tá um pouquinho mais complicada para nós executar aqui, por causa dos horários e tudo mais. Vamos para cima. Papai do céu, tu és um pai bom, que sempre nos ouve. Nós rendemos graças a ti por esse tempo de aprendizado, de crescimento, e em especial hoje, que é o Dia dos Pais. De certa forma, uma data comemorativa, comercial, mas ao mesmo tempo uma data reflexiva. Que cada pai possa tirar esse dia para estar junto com seus filhos, crescer em paternidade, entender o seu papel, entender por que ele se tornou pai. Qual a importância disso? E entender que o Senhor é Pai sobre nossas vidas. E nós possamos aprender contigo. Também sermos pais sobre a vida dos nossos filhos. Em nome de Jesus. Amém, amém. Valeu, turma. Amanhã nós vamos tocar a ficha aqui e dar sequência. Valeu.